Muitas aplicações web atualmente são implementadas com base na arquitetura cliente-servidor, em que o cliente ele implementa um conjunto de funcionalidades necessárias para a interação do usuário e o servidor é responsável por tratar todas as regras de negócio e comunicação com o banco de dados. Nessa aula, nós vamos estudar como implementar esse paradigma utilizando o Express e o Ajax. As aplicações atualmente, muitas delas utilizam o conceito de Web APIs, que consiste na comunicação do cliente com o servidor, e essa comunicação sendo realizada pelo protocolo HTTP. O que nós vamos estar implementando na aula vai ser a comunicação seguindo essa arquitetura de cliente e servidor, utilizando o JavaScript para implementar funcionalidades no lado cliente e utilizando o Ajax para fazer comunicação do cliente implementado em JavaScript com o servidor implementado em Express. Toda a comunicação e a troca de mensagens entre o cliente e o servidor vai ser implementada utilizando o padrão JSON, similar e bastante utilizado na comunicação utilizando APIs Web e Web Services. O modelo de aplicação que nós vamos estar implementando nesse exemplo vai ser o modelo baseado no Ajax, em que o nosso cliente vai ser implementado utilizando o JavaScript. Nesse modelo, a ideia do cliente é que o JavaScript vai ser utilizado para interagir com a API DOM, para construir uma interface responsiva, construir componentes de interface como sliders, carrosséis, eventualmente campos de busca, entre outras funcionalidades. E do outro lado, nós vamos utilizar dentro do JavaScript o Axios, poderia ser utilizado o XML HTTP Request ou a própria API Fetch, para realizar um Ajax, esse Ajax sendo direcionado, dessa vez, para o nosso servidor implementado em Express. E essa comunicação vai ser realizada toda vez que o nosso código JavaScript precisar de uma atualização dos dados no cliente. Para iniciarmos a nossa aplicação, vamos considerar o seguinte código de implementação de uma aplicação Express. Essa é uma aplicação Express básica e o principal ponto a ser observado neste primeiro momento é que ela implementa uma única rota de acesso, que é a rota /users. Essa rota, se vocês observarem, ela é uma rota bastante simples, com uma implementação que só tem 2 linhas de código. A primeira linha, ela faz uma consulta a um banco de dados, utilizando um model, e com o resultado do model é chamado o método JSON do objeto response do Express. Esse método JSON ele vai receber esse objeto, na verdade sendo um vetor de usuários, que é resultante da consulta ao nosso banco de dados, e ele vai gerar uma representação em JSON desse objeto e vai enviar como resposta a requisição HTTP. No cliente, por sua vez, nós temos uma implementação de código JavaScript, que poderia ser dentro de uma página HTML qualquer. A única necessidade dessa página, requisito dessa página, é que ela tenha um elemento UL para que esse código funcione. E observem que nesse código nós utilizamos a API do Axios, nesse exemplo eu estou utilizando a biblioteca Axios para realizar as requisições Ajax. E observem que essa chamada do Axios, ela realiza uma requisição HTTP direcionada à URL /users, que é a URL que nós definimos como rota de recebimento dentro da nossa aplicação Express. Quando essa linha de código for executada, ela vai realizar a requisição HTTP do tipo GET, direcionada ao nosso servidor e direcionada ao caminho /users. Quem vai responder a essa requisição basicamente vai ser a nossa rota determinada dentro da nossa aplicação Express. E essa nossa aplicação Express, por sua vez, vai realizar a consulta ao banco de dados e depois
vai gerar o arquivo JSON e enviar como resposta à requisição. Uma vez que esse objeto JSON ele seja retornado como resposta ao nosso código JavaScript no cliente, sendo executado dentro do navegador do nosso usuário, esse arquivo JSON, o Axios, ele automaticamente vai realizar o parse desse arquivo e vai transformar ele em um objeto para ser interagido dentro da nossa aplicação JavaScript, no navegador web do nosso usuário, e a partir desse momento nós podemos interagir com esse objeto e utilizar ele para construir a estrutura HTML de resposta ao usuário. Como resultado dessa aplicação, basicamente o que seria observado é que seria construído essa lista de elementos LI, sendo que esses elementos LIs são elementos que foram recuperados do banco de dados do nosso servidor. Então, nesse exemplo, nós exercitamos todo o fluxo de dados do cliente para o servidor, utilizando o JavaScript no navegador web, a Ajax para fazer a comunicação com o servidor e o Express com a conexão com o banco de dados no nosso servidor. O que mais vocês precisam estudar para implementar outros exemplos desse tipo? Vocês precisam estudar sobre a API do Axios para entender exatamente como ela funciona. No exemplo que eu utilizei o máximo que eu pude do conceito de diretivas await e async, do JavaScript. É importante entender como a gente faz para realizar requisições do tipo GET e do tipo POST, que as aplicações de vocês vão precisar implementar. É interessante entender como funciona o padrão CORS, como fazer para lidar com a padronização e as restrições de segurança do navegador web para que essas requisições funcionem. Vocês vão precisar eventualmente implementar recursos de autenticação, de controle de sessões, ou utilizando cookies ou JWT, ou mesmo o conceito de sessões nas suas aplicações. E tudo isso daí que a gente está falando agora também são todos conceitos relacionados à implementação de SPAs, que são as Single Page Applications.